Bem, pessoal, vamos falar aqui da pesquisa operacional, programação matemática. Nós vamos fazer só um prólogo, né, do assunto e, obviamente, nas aulas posteriores iremos fazer a complementação. Bem, é fundamental que nós entendamos a diferença entre informação e conhecimento. Transformações do aprender e as reconfigurações do conhecimento ensejadas pelas novas tecnologias de informação e da comunicação. Nem toda informação gera um conhecimento, mas todo o conhecimento ele vem de uma informação. E essa informação, atualmente, ela pode ser trabalhada, ela pode ser codificada, ela pode ter uma frequência, ela pode ter uma natureza qualitativa, ela pode ter uma natureza quantitativa e ela pode ter as duas naturezas, que é a natureza mista, qualitativa e quantitativa. Então, hoje, atualmente, o mundo ele fala da ciência de dados, que é o data science, o data mining, né? É a ciência de dados, é a programação operacional. Então, esse trabalho todo, ele veio revolucionar a forma como nós lidamos com a informação e, por consequência, esses dados. Então, nem toda a informação ela gera um conhecimento. No tocante à aprendizagem e ao conhecimento, chegamos a uma transformação sem precedente das ecologias cognitivas, tanto das internas da escola como as que são externas, mas que interferem profundamente nela. As novas tecnologias não substituirão o professor, nem diminuirão o esforço disciplinado do estudo. Elas, porém, ajudam a intensificar o pensamento complexo, interativo e transversal, criando novas chances para a sensibilidade solidária no interior das próprias formas de conhecimento. Calma! O texto está grande, mas foi proposital. Ora, nós iremos trabalhar nessas novas informações com transversalidade e interdisciplinaridade. Como seria isso? Por exemplo, determinado assunto em que várias disciplinas podem falar deste assunto. Determinado assunto em que várias áreas de conhecimento, formações de conhecimento, pode falar sobre o mesmo. Então, quando eu tenho várias áreas de formação profissional, está falando de um conhecimento que ele é interdisciplinar. Quando várias disciplinas elas também atuam a explicar essa informação, está falando de um conhecimento que ele é transversal. E ele pode ser transversal e também pode ser interdisciplinar. Então, quando nós estamos citando que o pensamento é complexo e interativo, volta aquilo que nós pensamos. Para que a programação atualmente ela tem uma importância? Ela veio para criar algoritmos, ela veio para mudar o sistema de ensino, ela veio para tornar obsoleta a figura do professor, ou ela veio para ser uma ferramenta, né, que vai atuar no auxílio à melhoria na qualidade da aula, ou a melhoria na explicação de determinado fenômeno. Nos passa a ideia que ela vai atuar como uma ferramenta auxiliar. Ora, o passo da informação ao conhecimento é um processo relacional humano e não uma mera operação tecnológica. Então, nós vivemos atualmente o que nós chamamos de sociedade da informação. É uma sociedade que ela é voltada para o estímulo sensorial, o estímulo de informação, o estímulo visual, o estímulo tátil. Então, hoje, toda essa lógica de programação ela tem que ser proporcional a esse nível de estímulo. Certa vez eu ouvi um comentário que a criança de hoje, o adolescente, a criança virando adolescente, ela tem um nível de estímulo cognitivo que, se comparado a uma pessoa, vamos dizer assim, de 1000 anos atrás, né? 1000 anos passados, não precisamos dizer atrás, é um nível de estímulo dessa criança extremamente superior ao que uma pessoa do passado, né, num passado bem longo, poderia ter. Então, essa informação ela pode atuar de uma forma positiva ou de uma forma negativa.
quando bem trabalhada ou não, né? Por isso, é sumamente importante mostrar que a função do professor competente não só não está ameaçada, mas aumenta em importância. Seu novo papel já não será o de transmissão dos saberes supostamente prontos, mas o de mentores e investigadores ativos de uma dinâmica de pesquisa e aprendizagem. Ou seja, a programação operacional ela é uma ferramenta auxiliar. Essa é a caracterização da mesma. Ela atua nesse sentido, nessa possibilidade. Continuando, toda informação pode ser classificada, analisada, estudada e processada de qualquer outra forma a fim de gerar saber. Nesta acepção, tanto os dados como a informação são comparáveis a matérias-primas que a indústria transforma em bens. Ora, essa analogia, ela é muito poderosa, ela é muito importante, porque o que é a matéria-prima? A matéria bruta, vamos dizer assim, é a matéria que será trabalhada, refinada para gerar um bem de alto valor, que nós chamamos de valor agregado. Pega essa mesma lógica e aí você vai trazer esta mesma lógica para os dados, né? Você vai ter um dado bruto, um dado desorganizado, e esse dado ele tem que ter a capacidade de ser inserido num processo para gerar uma informação de alto valor, uma informação competitiva, uma informação que possa usar dentro de uma metodologia estatística, dentro de uma função, dentro de um plano cartesiano, dentro de uma frequência de classes, dentro de uma análise de correlação. Então, essa informação, quando trabalhada de uma forma adequada, ela gera uma poderosa ferramenta competitiva. E aí nós chamamos de pesquisa operacional ou business analytics, né? Então, é uma informação de valor de negócio, é uma informação de valor de análise, é uma informação que gera impacto. É uma informação com impacto significativo. Continuando. Para tanto, eu disse, senhores, nós temos as características dos métodos analíticos. Eu sempre digo ao meu aluno, quando você vai iniciar um trabalho, pense qual é a natureza desse trabalho. Ele é qualitativo, ele é quantitativo, ou ele vamos dizer assim, tem entremeado essas naturezas diferentes. O método analítico, ele vem da palavra análise. Vem de análise vem de investigação, vem de trabalho. E qual a função disso? Tomada de decisão competitiva. Sistema empresarial, sistema educacional, né? Uma organização vamos dizer assim, governamental. E aí, para que seja importante você replicar, porque também isso tem que ser dito, isso tem que ser trabalhado. O que é a pesquisa? Eu só posso dizer que uma informação ela é fruto de uma pesquisa se ela pode ser republicada, ou ela pode ser retrabalhada, ou ela pode ser replicada, ou retestada. Ou seja, você pega aquela metodologia e você vai fazer em um outro local, em um outro ambiente, aquele mesmo tipo de análise metodológica, analítica, para você ter resultados que serão ou semelhantes, similares ou divergentes, né? E aí você vai avaliar as causas dessas características. Continuando, nesse sentido, os objetivos assim primários e secundários da disciplina estariam algoritmos de otimização de programação linear, daí vem uma necessidade de entendimento do que é uma função afim, do que é um primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, do que é uma função linear crescente, o que é uma função linear decrescente, né? O que é um resultado dessa função negativo ou positivo, que é diretamente proporcional e inversamente proporcional, como isso se correlaciona a uma correlação. De correlação, a gente pode gerar uma equação que vá numa regressão linear. Essa regressão linear ela pode estar inserida dentro de um plano cartesiano? Pode. Tudo isso pode ser trabalhado dentro do objetivo de uma disciplina de progressão, né, que vem da programação aritmética. Então aí você vai ter métodos gráficos e algébricos da resolução de problemas de programação linear, né?
Interpretação econômica de modelos e da análise de sensibilidade. A gente pode usar a ferramenta Solver, né? Ferramenta Solver na solução de modelos de otimização, introdução em pesquisa operacional. Ferramenta de análise gerencial e para quem quer compreender a matemática pode ajudar nas decisões competitivas. Na verdade, há uma gama de soluções que podem ser trabalhadas. Uma outra análise muito interessante é que poucas pessoas sabem que o boom ou a maximização da pesquisa operacional ela começou a ganhar um valor muito grande quanto informação quando da Segunda Guerra Mundial, né? Então, códigos, algoritmos, informações encriptadas começaram a ser utilizados. Então, a pesquisa operacional ela ganhou notoriedade de suas atividades e aplicações durante a Segunda Guerra Mundial. Suporte de decisão militar, como eu disse, correlações, informações, vamos dizer assim, de medidas de posição, tudo isso começou a ser muito importante. A aplicação de modelos matemáticos para melhor utilização dos recursos disponíveis, ou seja, a maximização do que você tinha. Muito interessante. Continuando, né, gente? Esses métodos que envolvem a programação matemática, nós poderíamos trabalhar com teoria dos jogos, simulação de Monte Carlo, os métodos que nós dizemos de métodos estocásticos, né? E aí você pode usar linguagem de programação R, linguagem Python, o Excel dá para ser utilizado, o Power BI trabalha com isso também, né? E aí a gente vai trabalhar da teoria das filas, análise de redes, teoria de decisão, aquela teoria de Markov, né? O aprendizado pela máquina e a ciência de dados são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções afetivas para os problemas aplicados. Ora, o algoritmo ele tem um poder que é aplicado a uma determinada situação, porém a tomada de decisão ela é feita pelo homem, né? Ela é feita pelo gestor. A tomada de decisão, a máquina ela te sinaliza, mas o processo avaliativo, isso é feito pela pessoa que tem a capacidade de entendimento do processo. Então a pesquisa operacional demanda um esforço de equipe, em geral multidisciplinar, exigindo uma estreita cooperação entre líderes, tomadores de decisões, analistas e pessoas que serão afetadas pela ação da gestão. Sendo assim, a programação operacional demanda de uma interação natural entre áreas de administração, engenharias, computação e matemática. Ou seja, a interpretação não é um evento simplório, né? Agora, é claro que há pessoas que têm um profundo conhecimento em relação ao que está sendo trabalhado. Um exemplo de pesquisa de campo que pode ser utilizado, e a pesquisa ela pode trabalhar com isso, seria a escolha do tema, a delimitação desse tema, né, a área de abrangência, né, a revisão de literatura, a formulação do problema, a elaboração de hipóteses, você vai dizer se você aceita H0 ou rejeita H0, se o teste de hipótese, se as médias são iguais, divergentes, especificação dos objetivos, esses objetivos eles podem ser quant ou quali ou idem, né, amostras, instrumentos de pesquisa, cronograma de atividades, resultado de pesquisa, discussão dos dados e conclusão. Tudo isso que nós estamos avaliando, a programação operacional ela pode estar inserida dentro desse contexto. Para tanto, a pesquisa operacional ela trabalha com o método científico, né? Que o método científico é aquele que você pode replicar a pesquisa. A modelagem desse sistema, que você vai criar todos os sistemas de pesos e contrapesos e avaliações inerentes a esse método, a abordagem interdisciplinar, o uso de computadores, hoje também aplicativos, né? E o pragmatismo da pesquisa. O que é pragmatismo? É a questão do método, né? De valorização do método, de valorização da marcha que vai ser utilizado. Nesse sentido, podemos avaliar o método científico, ele refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, que é um novo conhecimento, que é uma correção, um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. O conhecimento científico ele vem muito da base do empirismo, né? Eram verdades que a gente tinha dentro de uma análise empírica e aí, através de uma metodologia a gente vai validar ou não esse empirismo, esse conhecimento. E é importante que o conhecimento científico ele possa ser republicado, né? Esse trabalho ele possa ser feito em outro lugar para obter resultados divergentes ou não em relação a essa pesquisa que está sendo feita. No sentido mais específico da palavra, a ciência é aquele tipo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral.
É por isso que cientistas fazem observações, verificações, medições, análises, classificações, procurando entender os fatos e traduzi-los de uma linguagem estatística, e aí entra o método científico. Ou seja, foi aquilo que eu disse, a replicação do conhecimento. Ah, pode ser uma transferência de tecnologia? Pode, mas a ideia é que você encontre padrões lógicos, frequências, que são números que se repetem, modas, né? Então, esse efeito de dados que se repetem, você vai avaliar a estática posicional desses números, você vai ver as correlações, e aí você começa a encontrar uma fórmula que vai descrever determinado fenômeno. E aí a gente começa a dizer que é o processo de modelagem do sistema. E aí, então, na análise de método científico, né, nós temos a tipologia, as tipologias, né, que pode ser colocado dentro de um processo metodológico, né. Temos a metodologia experimental, que é o tipo que engloba os métodos hipotético-dedutivo de observação e medição, que é o que vai utilizar na programação operacional. Porém, também eu friso que é fundamental entender que o experimental ele não está dissociado do empírico analítico, né. Este aqui se baseia na lógica empírica, diferenciando elementos de um fenômeno, revendo cada um deles individualmente. Ou seja, a partir da análise empírica, né, há um surgimento, né, de um conceito, de uma ideia experimental que pode ser trabalhado. Vou passar esses dois que são importantes de nós citarmos. Pessoal, quanto à modelagem de sistemas, a modelagem de sistemas é um processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema. Por que abstrato? Porque ele, embora se busca-se uma aproximação, você não vai ter uma análise fidedigna, de maneira que cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva diferente do sistema. É possível que existam vários modelos para tentar descrever aquele fenômeno, né? Claro que há uma escolha que se adequa ao desejo de quem vai utilizá-lo, né? A modelagem de sistemas ajuda o analista a entender a funcionalidade do sistema e os modelos são usados para a comunicação com os clientes. Não só para os clientes, né, mas para uma percepção do cenário, do que está ocorrendo, né? Na abordagem interdisciplinar, a interdisciplinaridade ela é fundamental, ou seja, várias áreas de conhecimento elas podem ser utilizadas para tentar dialogar ou descrever determinada pesquisa, determinada funcionalidade. E várias disciplinas podem ser usadas para também ajudar no processo interdisciplinar. Então, essa abordagem ela é invariavelmente transversal e interdisciplinar. Então, é uma abordagem complexa que envolve outras disciplinas, sim, mas assim nos dá a ideia que não há condições de uma disciplina descrever uma determinada interação com exatidão, né? Para tanto, o uso de computadores, hoje aplicativos, né, programas, é um processo sim, fundamental para que sejam alcançados esses objetivos. Uma vez que a velocidade de processamento, né, dependendo do computador, você pode estar trabalhando com métodos estocásticos, você pode estar trabalhando com variáveis infinitas que podem ser utilizadas dentro desse volume de dados, né? O sistema operacional ele vai ser responsável por gerenciar esse hardware, esse computador, e o papel dele é garantir que isso não interfira no processo, né? Ou seja, que seja entregue o recurso que está querendo ser utilizado. Então é fundamental que um computador ele tenha uma condição de ser trabalhado, uma memória, uma velocidade de processamento. A programação é um processo de criação conjunto, né, de instruções que dizem ao computador como realizar a tarefa. A programação pode ser feita usando uma variedade de idiomas de computador, que são conhecidos como o SQL, o Java, o Python e outros, né, que são utilizados. E a linguagem de programação, em geral, ela é usada para programar. No entanto, cada um tem um escopo, uma forma de comunicação diferente. Em resumo, o idioma de baixo nível de comunicação interna entre a máquina e a instrução, o seu código. Cada linguagem de programação tem um código-fonte, um código que ele é trabalhado. Quanto à questão do pragmatismo, ele tem a ver com a metodologia, né? Com o método, que pode ser considerado como uma lógica que se conta atrás do método científico, quando a ênfase
não no que pensamos, mas no fato que é formulado. Então, o pragmatismo de uma pesquisa, o processo metodológico, vamos dizer assim, a dinâmica de seguir um processo, uma regra, ela é fundamental para que este trabalho ele possa ser replicado. Porque, na verdade, a ciência ela tem uma importância de ser elaborado um determinado trabalho, mas esse trabalho ele pode ser replicado, ele deve ser confrontado, encontrando realidades distintas ou similaridades ao trabalho que foi apresentado. E desse o método analítico, também conhecido como método de olhar e dizer, defende a leitura em um ato global audiovisual. Partindo deste princípio, os seguidores do método começam a trabalhar a partir de unidades completas de linguagem e depois dividi-las em partes menores. Então, a análise de como você vai fazer determinado fenômeno, ela é fundamental também para que você entenda como programar. E aí vem as naturezas, né? As naturezas qualitativas, as naturezas quantitativas. Olha, qualitativo. A análise de dados qualitativa envolve descobrir e entender um cenário de forma geral, utilizando informações individuais, tanto a análise qualitativa quanto a análise quantitativa, aí seria uma natureza mista, utilizam a rotulagem e codificação de todos os dados para reconhecer semelhanças e diferenças do que está sendo investigado. Então, às vezes a pessoa ela vai entrar numa discussão, ela vai entrar dentro de um processo, ou seja, ela vai entrar no processo, né? Perdão, entrar dentro, né? Ela vai entrar no processo e ela tem que entender que é de natureza mista. Então, nem todas as respostas o quantitativo vai conseguir preencher e nem todas as respostas o qualitativo vai conseguir preencher quanto a isso, né? Passando aqui os dois, né? Que é a análise de mista. Ó. A análise de dados qualitativos envolve descobrir, ó, de forma geral, ó, tanto a análise qualitativa quanto a quantitativa utilizam rotulagem. Quer dizer, é uma função mista, né? Um dos pontos também fundamentais de se entender são as funções lineares. Por exemplo, você tem as funções que elas são positivas, são funções crescentes, funções negativas, decrescentes. Você vai trabalhar com um processo de função linear, estudo linear, você vai trabalhar com correlação, você vai trabalhar com regressão. A regressão, quando vai. A função afim de primeiro quadrante, a função polinomial de, de, de primeiro grau, ela é utilizada em processos de regressão linear, no qual você pode trabalhar. Então, a aplicabilidade é muito diversa, né? Então, você tem as funções que são amplamente explicadas dentro do processo científico. Você tem funções quadráticas, né? O que você está observando aqui, há um ponto de inflexão. E aí, quando nós vamos trabalhar com programas do R quadrado, do R, né? Por exemplo, aqui está explicando que a função de primeiro grau ela já não descreve determinado fenômeno. Você tem as medidas de dispersão de dados, né? Você vai trabalhar com dados de dispersão. Então, essa dispersão de dados ela é fundamental também para que haja um entendimento, né? De como você vai trabalhar com desvio padrão, variância, né? Então, é fundamental em relação a esse entendimento. Então, essa dispersão de dados, essas medidas posicionais, elas serão amplamente estudadas, né? A dispersão de dados. Ó. Então, e aí vai ter a questão do predito e do observado também que serão abordados, né? Pode trabalhar com gráfico de bolhas. É uma análise bem interessante, na verdade, né? Ó, que a gente pode trabalhar. E agora temos a tabela dinâmica e o Power BI que são amplamente utilizados também dentro do processo.